Um mundo de sonho traduzido em cores e formas. Acompanhe agora a história e o trabalho de Mestre Bordini, um artista plástico que morou nos Estados Unidos e há mais de 10 anos encanta a todos com seu talento aqui em Teresópolis. Veja só! Cores vibrantes, traços definidos, sonhos transformados em obras de arte. Assim é o trabalho do artista plástico Renato Bordini, que começou a pintar de uma maneira bastante curiosa. Eu morava perto do aeroporto, isso nós vamos há um grande tempo atrás. Nós morávamos perto do aeroporto e os aviadores faziam exercícios de pouso e passavam por cima da casa de meu pai. E aquilo, é claro, num menino de 5 anos desperta muito a curiosidade, eu achava aquilo fascinante. E aquela ideia, isso acontece com o artista. O artista já nasce com aquela ideia de guardar aquele momento, de procurar aquela situação e para que se lembre mais tarde. E eu então peguei pedaços de papel e lápis e comecei a desenhar aviãozinhos. Essas são as memórias que eu tenho mais antigas. Época da guerra, aviõezinhos, começo de uma cachaça, vamos dizer assim, que perdura até hoje. E eu quero morrer pintando. A ideia é essa. Todo processo de aprendizagem, não importa em que área, requer dedicação. No caso de Bordini, o início da sua história na pintura começou cedo. Aos 5 anos, o pintor que ocupa a cadeira número 21 da Academia Brasileira de Belas Artes já trazia nos seus primeiros rabiscos a confirmação de uma habilidade inata. Mas todo início tem os seus desafios. Perspectiva é a alma do desenho. Eu hoje faço perspectiva sem pensar. É uma segunda natureza. Eu faço um desenho em perspectiva e eu não preciso de réguas e, enfim, instrumentos que me vão ajudar nisso, que é necessário. Já pela prática, pelo uso, pela percepção. Perspectiva é muito importante. E eu estudei muito, batalhei muito. E hoje em dia eu me considero bastante proficiente, vamos dizer assim, na perspectiva. Nascido em Porto Alegre, Mestre Bordini viveu 40 anos nos Estados Unidos e veio para Teresópolis em 1995. Suas telas estão em diversos lugares, em coleções particulares no Rio de Janeiro, Nova York, Milão e também em museus pelo Brasil e pelo mundo. O pintor já perdeu a conta dos inúmeros prêmios que recebeu. São comendas, medalhas, além de uma infinidade de diplomas que adquiriu durante toda a sua jornada pela pintura. Com estilo singular, as técnicas utilizadas por Bordini são convencionais, mas a forma como são aplicadas são como uma espécie de impressão digital. Eu pinto com acrílico. O acrílico é uma tinta de aparência igual às tintas a óleo, só que ele é solúvel em água. Ele limpa com água, ele não tem cheiro, não deixa cheiro de... Você entra no ateliê aqui, você não sente cheiro de ateliê, não tem. Aquela murrinha, vamos dizer assim, do óleo, da terebentina, solventes, aquela coisa toda. É água, é fácil de limpar, de guardar, ela seca tão rápido quanto água, né? Porque é solúvel em água e é uma mídia que eu gosto muito. Quase 40 anos que eu uso acrílico, que eu abandonei o óleo. A pintura de Bordini é neossurrealista, uma corrente artística que ilustra o imaginário presente nos sonhos e na atividade do subconsciente, produzindo novas combinações estéticas. O neossurrealismo é diferente. Em vez de ser uma pintura de pesadelo, é uma pintura de sonho. É uma transposição, vamos dizer assim, de uma ideia de uma maneira plausível, tocável, palpável, não é? Em que você não tem tanto aquela noção do total absurdo. É o neossurrealismo. A pintura é uma arte intrigante. Cada um observa de um jeito, avalia a seu modo, extrai sentimento, provoca reações.
Eu tenho um quadro que está num museu na Europa. Está em Portugal. É um quadro que me causou grande impressão. Eu gostei muito. Aliás, eu sou muito cretino, porque eu gosto de tudo que eu faço, não é? Mas esse, especialmente, foi um que me deixou lembrar. Eu sempre me lembro desse quadro. Foi um quadro, a figura que todos conhecem, de São Jorge. Então tem aquele cavaleiro com armas e armaduras em cima de um cavalo branco e está lutando com um dragão. Tem uma moça aliviada no fundo que viu que está sendo salva nessa história. Mas enfim, o que eu fiz, e eu procuro sempre dar um cunho de realidade nos quadros. Aos 72 anos de idade, Bordini não sabe mais quantos quadros já pintou. Imagens de viagens, momentos da infância, sonhos transformados em imagens vibrantes estão sempre presentes em suas obras. É difícil escolher o que mais chama a atenção, mas todo artista tem aquela obra em que a relação entre criatura e criador se torna ainda mais estreita. Eu chamo de o começo e o fim da vida, que é aquele menininho, um bebê, brincando com a água. É uma coisa muito real, é uma coisa muito verdadeira. Eu acho que eu consegui uma simbologia interessante. A composição do quadro está bonita, a coloração dele é bastante impressionante. Enfim, o conteúdo todo do quadro me satisfez bastante. Você terminou aquele quadro, esse foi o melhor quadro, porque todo momento de sua vida você aprende um pouco mais. Então, o quadro mais moderno, o quadro mais recente, é o quadro que tem mais escola. Então, esse é o seu melhor quadro. Nas pinturas de Bordini, podemos observar certos detalhes sempre presentes. Para a maioria, avaliar uma obra de arte é uma questão de gosto pessoal. Nas obras do artista, cada objeto, pessoa ou lugar tem um significado diferente. A ideia de água é muito importante para mim. A água é o símbolo da vida. Dizem que aonde tudo começou. A grande totalidade dos meus quadros tem água. Se não for um oceano, ou uma grande lagoa, ou uma cascata, tem um riozinho em algum lugar.